Mas quer aproveitar e falar de trauma? Quer falar de trauma? A parte Cara, um pouco mais delicada? Eu não ligo. Inclusive eu ia falar pra vocês, desculpa, eu esqueci de falar no começo, porque pra não interromper você. Se tiver alguma pergunta, pode ser a coisa mais delicada do mundo, eu não ligo, cara. Eu, tipo assim, não que eu seja maduro, não, é assim, porque... É porque você já passou por muito. Então, por tanto que eu já passei até hoje, que eu vou contar um pouco, se não for ultrapassar o horário... Você fica total à Cara, vontade a gente não aí, tem cara. horário. A gente não Porque tem é o horário. flow, então cara. deixa eu autorar. Acabou, respeito flow e flow. Aí eu, tipo assim... Respeita o flow, porra. Flow, Aí, ó, respeita o flow. Já clipa essa aí, Jean. Respeita o flow. Flow é flow. Tô ficando à vontade, meu Deus! Tô ficando à vontade. Desculpa. Aí eu... O que eu tava falando? Você tava falando que a gente pode perguntar o que a gente quiser. Isso. Aí vocês podem ficar à vontade, mano. Pode perguntar o que... Demorou. Pode ser coisa assim, que vocês vão achar, puta, isso aqui é muito pesado. Pode perguntar que assim, eu sempre levo na esportiva, eu não levo pro lado pessoal. Tá, então nunca tá levei. bom. Então deixa eu aproveitar esse gancho graças a aí Deus, e dizer o seguinte, cara. Toda Ah, vez pô, que a gente... perdão. As paradas que a gente quiser, que a gente falar pra você, a gente nunca vai querer te ofender. Nunca, mesmo Tá se ofender, ligado? eu não ligo. Mas a gente Já não foi quer te a época. ofender. Não, mesmo que for. Às já- vezes eu Não, ofendo eu as não pessoas ligo, porque eu verdade. sou meio tapado socialmente. Às vezes eu não tenho Eu aquele também sou, traquejo, tá ligado? É normal. Ó, você Pô, tava eu falando... faço live, cara, você acha que... Os caras devem encher teu saco. né? rapaz, você tá doido, velho. Pô, Teve... isso, inclusive, é um assunto interessante, né? pouco, Que é a relação da live e você ser um cara com essa síndrome. E eu acho que, inclusive, isso te ajudou, entre aspas, né? Muito. Tipo- Questão psicológica, muito. Me conta então, cara, como você começou essa parada de fazer... Você tá com 32, você falou. Você 32. faz live há quanto tempo? Há 1 ano e meio, mais ou menos. Não é Um ano e muito meio. tempo, mas isso, desse 1 ano e meio me ajudou. Cara, você não tem ideia, velho. Pô, mas em um ano e Desde meio você já então fez sucesso rápido. Cara, é que nem você, não querendo ser humilde. Não é querendo ser humilde, não. É porque assim, eu não ligo, sabe, pra nada, assim. Nunca liguei. É bom ganhar dinheiro. Lógico, precisa, né? Sim. Mas não deixa o dinheiro levar e ceder ao bom senso, né? as coisas. Claro. Então aí, assim, eu comecei a fazer live, que eu tava te falando do jogo, né? Eu comecei com o jogo, bom, desde criança eu jogava Super Nintendo, o único console que eu joguei. Aí eu comecei no PC em 2012, que eu comecei na época de depressão profunda, né? Que eu não saía de casa, eu fiquei 7 anos trancado dentro de casa. Por no meu causa quarto, dessa da síndrome. síndrome do pânico. Que é uma outra Que é parada outra, que você falou que tá tomando remédio hoje em dia Isso, que eu tomo estalopram 20mg pra ela, entendeu? Que foi a E outra isso coisa também que... você sempre teve ou foi Cala algo a que boca, você não. desenvolveu com o tempo? Cara, falam que é hereditário. Eu nem sei, deve ser hereditário, que minha mãe tem também, minha irmã tem, Entendi. entendeu? Então é família Mas a toda síndrome família. de Tourette só você tem? Só eu, Ah. só eu. Ela é uma coisa, assim, bem rara. Eu até ia falar, esqueci. Ela é uma, a síndrome de Tourette, ela é uma síndrome rara. Ela é 1% da população mundial, tá ligado? 1%? Da população mundial. Cara, ela é rara, mas ela não é tão rara assim, né? Se for ver 1%, 1% é de gente 7 bilhão, pra caralho. Porra, mas os De outros 7? 99 não tem, tá Tudo ligado? bem, então, tudo tipo bem, assim, mas se é- for mas ver é- por esse lado, é, mas tá. outros 99 é gente pra caralho também. 1% de 7 porra. bilhão é quanto? É 7 milhão? Perdão. Ai, meu anos. Não sei, velho. Eu também não faço a menor Não ideia faço a quanto que é. mínima ideia, velho. Eu não sou bom em matemática, nunca fui, nem português, quer ver matemática. Ai, meu ano. Ô, Zóio, ele pegou. Deixa eu me Cala a jogar. boca, perdão. Desculpa, respeito o Zóio, perdão. Então, aí, o que eu tava falando? Tava falando do... Caralho, sei lá, cara, porque eu Monark, ri, não. caralho. Eu não sei mais. Certo, não? Não, tava falando do... Falando que pouca gente tem isso no mundo. Verdade, que é obrigado, super rara e gente. tal. 1%, isso. 1%. Não, mas antes disso, o que é? Tu lembra, Jean? Fudeu, que agora a gente já se Vamos aí, deixa eu autorar, foda-se, foda-se. assim que é legal. Então, então, assim, uma pergunta besta, que na verdade que nem é uma pergunta. Você jogava e tal, videogame. Então, aí eu comecei na fase do videogame mesmo, e me dedicar ao computador por causa da síndrome do pânico, né? E eu tenho, assim, eu lembro que eu tive desde criança, que até minha mãe falou, várias histórias, né, que ela fala, que eu dei muito trabalho pra minha mãe, porque eu, até os 8 anos, tipo assim, praticamente eu não saía da escola, eu não saía do colo dela. Era mais ou menos assim, por exemplo, ela levava eu pra escola, com 7 anos, 8 anos, 6 anos, sei lá. Eu levava pra escola, né? Eu chegava lá em casa primeiro que ela. Tipo assim, eu pulava o muro de 3 metros, dava um jeito lá, eu passava pela diretoria igual um rato e vazava. Chegava em casa primeiro que ela. Então, Caralho. não conseguia ficar longe da minha mãe. Era uma coisa impressionante, cara. Não conseguia até... Aí hoje que eu tô meio que desmamando, assim, sabe? Mas... Não, hoje não, mentira, faz tempo. Tu falou que quando tem umas crises sai correndo. Tu já saiu correndo no meio de uma live? Cara, eu já fechei live chorando por causa da síndrome do pânico. Assim, quando eu comecei comecei as lives em
um ano e meio atrás. 2018. Por aí. Só que eu jogo... Então, eu já fechei várias vezes a live sim, por causa disso. Até hoje, quando me dá muita crise. Ainda hoje é mais de boa, porque eu tô mais controlado, sabe? Então... Ou faz 2 anos que eu faço live. Você lembra, cara, Doc? Quanto tempo eu faço live? Começou em outubro de 2018. 2019, então vai fazer 2 anos que eu fiz. Não, tá pra fazer. Vai fazer, nós estamos em maio. Então, aí bem no começo, tu teve uma crise bizarra. Tive, cara. Antes do remédio ou tu já tomava o remédio? Não, antes do remédio. Antes do remédio. Eu fui parar no hospital várias vezes por causa da síndrome do pânico. Não sabia o que era, assim, direito, né? Aí eu comecei a... Depois que eu... Na verdade, assim, tem tipo aqueles gatilhos, tá ligado? Emocional. Então, por exemplo, depois que eu terminei um relacionamento... Isso começou tudo depois, foi juntando aquele encargo, já o hereditário, né? Que já é um fator também, né? Primário. E aí juntou que eu ia na porra que eu trabalhava na usina. Só que assim, o ônibus lá, ele não tinha freio. Ele caiu dentro de um rio lá. Caralho. Entendeu? Então uns bagulho bem assim, né? Bem zoado, que foi juntando aquela coisa toda e acabou que explodiu meu auge da crise de pânico, tá ligado? Tem várias outras coisas também. Teve uns traumas de infância, que eu podia falar isso também, que eu não ligo, que até, aliás, serve de aviso para pai ou até para adolescentes que sofreram do mesmo problema que eu. Né? Mas depois eu posso falar disso se você quiser. É uma coisa muito importante que eu levo, assim, pra minha vida, e não tem vergonha de falar. Então fala de uma vez que é pra não esquecer. Que Pronto, tu esquece. vambora. Vai. Eu comecei lá, 6 anos. Eu comecei assim, de Tourette com 6 anos. Aí meu pai se separou da minha mãe aos 8 anos. Aí começou também, envolveu a síndrome de Tourette, síndrome do pânico, tudo nessa mesma hora, que foi quando eu comecei, que eu também não saía jamais do colo da minha mãe, né? E aí, depois disso, aí vem a parte, porque assim, a questão não é nem tanto a física. A física também machuca, mas não é questão a física. É mais a psicológica no meu, que foi muito abalado, tá ligado? Tanto com separação do meu pai. Perdão. Não, se eu fingir que tô chorando é tique, tá? Não liga não. Tipo assim. Separação do teu pai. Separação do meu pai. Tu tem contato com teu pai ainda? Eu vejo ele uma vez por ano. Aliás, faz 3 anos que eu não vejo ele. Então já não é mais uma vez por ano. Era 3 anos atrás. Então, aí teve umas questões assim que... Meu pai, ele era um pouco... Dá um tique, tu vai ver teu pai. Deus meu. Aí, na verdade, eu acho que era muito imperativo, ele não sabia como arrumar isso, entendeu? Entendi. Então, ele abusava um pouco que tem uma linha bem tênue, assim, entre o ensinar e o espancar, entendeu? Então, assim, ele... aí batia lá com a... Tu dava umas porradas. Com fivela de cinta. Aí eu ficava inteiro roxo, tudo bem, até aí normal. Muito normal não, mas beleza. Não, lógico que não, né? Pelo amor de Deus. Então, aí começou por aí, tá ligado? Aí separou da minha mãe, aí teve o rolo lá que minha mãe falou pra mim, que ele tinha outra família, não sei, coisa desse também, não me importa. Enfim. Então, o que que acontece? Aí foi subindo até os 10 para 11 anos, que sofri um problema com... Que é o nome? Eu queria falar de um jeito que não fosse tão impactante. Assim. Mas não sei. Fica à vontade, cara. É estupro, né? Acho que é isso, né? Não, assim, pode ser muito impactante. Bom, essa palavra existe. Essa palavra existe e pode ter acontecido tá com lá, você. todo mundo já sabe, beleza. E aí aconteceu, né, isso comigo e pelo meu vizinho na época. E além disso, do impactante, eu acho que isso não é bom falar, que é um pouco pesado. Você pode falar o que você quiser, cara. Se você se sentir à vontade, é você que escolhe. Sim, a gente não quer tirar nada de você. Você que sabe. Então, aí aconteceu esse problema, e aí você junta aí. Pai separado, problema já psicológico, quadro um pouco, né, de Tourette, blá, 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 tique e tal. Tu já era um cara fragilizado psicologicamente Já. e tal. Cara, pra você ter ideia, além de eu não sair do colo da minha mãe por um bom tempo, depois que aconteceu esse fato, porque assim, a pessoa que ela sofre desse tipo de coisa, ela se sente, além de impotente, ela não gosta de falar porque, assim, machuca dentro dela, então, tipo assim, fica uma coisa, você fica com medo, sabe? Você sente nojo, repulsa por aquilo, sabe? É uma coisa bem absurda mesmo. Então, por ter ocorrido isso, né, por um tempo aí, enfim, aí isso agride muito
a autoestima da pessoa, sabe? A autoestima, eu acho que não é nem só... É porque, na verdade, eu não sei definir até onde... o caráter começa em tudo, assim, né? Eu acho que... Enfim, o caráter já é um pouco diferente porque é o que vai desenvolver, né? Aí já é diferente. Que é bem diferente disso do que aconteceu. Enfim. E, então, aí eu cresci com esse sentimento, né? Aí você pega adolescência... Cala a boca, respeito à adolescência, perdão. Adolescência, hormônio à flor da pele, esse tipo de violação... por todos os coisas que já começou desde que eu contei agora atrás, lá de trás. E aí eu fui crescendo com isso, eu não conseguia me dar bem com as pessoas, não conseguia me relacionar, não conseguia namorar, não conseguia respeitar minha mãe, era muito rebelde. Até hoje, não, mentira, até hoje não, hoje já melhorei bastante. E, enfim, e aí fui crescendo com isso na cabeça, até os 18 anos, até mentira, até os 11, depois do que aconteceu isso, depois que aconteceu isso, né, dos 10 para os 11, que foi quando eu comecei a usar droga. Só que a droga, cara, assim, ela é ruim, é lógico, todo mundo já sabe. Mas tô por aí. E o que acontece? Mas ela era tipo uma saída pra tu, imagina. Então, o problema não era nem a droga em si que fazia mal. O problema era o dentro de mim que era tão, tipo assim, destruído, tá ligado? Que eu tentava achar algum meio. Aí eu achei o meio das porcariadas da vida aí, né? E aí fui indo até os 15 anos. Aí com 15 anos eu tava com tanta depressão, com tanto coisa, que eu chegou uma época... Minha mãe ia pra igreja, sempre foi, sabe? A gente sempre foi de um lar evangélico e tal. Assim, não, assim, não falando nada de religião, pelo amor de Deus, não quero impor nada, não. Só tô falando assim, o que aconteceu comigo, foi a minha vida, tá? Então, deixa eu olhar pra você também. Não fica chato. Fica à vontade, cara. Não fica com essas neuras, não. Desculpa, é que às vezes eu fico Cara, viajando. você fica total à vontade aí, cara. Não, beleza. Então, e aí, tipo assim, o que eu tava falando? Você tava falando 15 anos. Da sua mãe ser Aí, religiosa, 15 anos, né? Então, e aí crescer com isso até os 14, 15 anos, e além da síndrome de Tourette, você não poder confiar em amigo, porque eram amigos, colegas, né? Era raro, sabe? Era um ou outro só que realmente queria seu bem. Por quê? Porque eram as coisas bem, bem simples, que como a autoestima já era baixa, né? Eram as coisas bem simples, que... Cala a boca, respeita coisa simples, perdão. Que eu me identificava, sabe? Por exemplo, tô lá, e aí, vamos numa festa, Diego? Ah, vamos, né? Tal, não sei o quê. Aí, beleza. Aí ia lá, tal. Aí eu olhava assim, vamos tirar uma foto? Vamos. Aí eu olhava meio assim, Diego, tira aí pra mim. Tipo assim, tá ligado? Eram umas coisas que ia deixando de lado, sabe? Eu percebia isso. Aí eu comecei a me afastar, sabe? E eram umas coisas, às vezes até assim, tipo, vamos ali que já é um âmbito mais social, assim, não é, né? Não é molecada, já é família, então não chama o Diego não, deixa ele aí. Caralho. Então isso começou a pesar muito, assim, sabe? E aí eu comecei a desfazer da amizade, cara. Falar que sabia uma coisa, tchau. E em casa eu falava, beleza, tal. Nunca tratei mal também, né? Porque não tem porquê, não precisa ser igual, né? Então sempre tratei bem. E falei, cara, vamos sim. Depois eu vou ver certinho que eu tô meio cansado hoje, tá? E eu dando as miguéias, saindo de lado, sabe? Então aí fechou. Meu ciclo de amizade era assim, 1, 2, 3 pessoas. Fora minha família, assim, né? Era uma outra pessoa só e acabou. Então, cala a boca, respeita a pessoa. Então... Desculpa. Aí o que eu tava falando? Aí fechou meu ciclo de amizade. Aí com 12 anos que eu conheci... 12 não, mentira. Com 15, aí eu cheguei numa fase assim, que eu tava em depressão tão grande, cara, que eu só conseguia pensar uma coisa, de me matar e matar quem tá do meu lado. É a única coisa que eu conseguia pensar. Isso jovem pra caralho. 15 anos, pô. Caralho. Aí eu falei, mãe, eu só consigo... Isso é... Cara, o pior que eu falei isso uma vez na live, os caras começaram a dar risada, velho. Mas não aconteceu de verdade. É que eu falo num tom irônico, só que é verdade, aconteceu. Eu só vi uns letreiros chinês na parede, juro por Deus. Vi uns letreiros chinês na parede e vinha aquela vontade de matar, sabe? De pegar uma faca, sei lá, matar minha mãe, minhas irmãs e me matar. Chinês? Por que? É o letreiro, ficar passando o letreiro, tipo aqueles Mas por que será isso aí? Não faço a mínima ideia. O que tem a ver o letreiro chinês com matar pessoas, mano? Não sei também. Mas não faço a mínima ideia. Não, eu conseguia ver de isso. Um filme de Pode ser assassino, que eu tenha assistido um filme. Não sei. Não, achei interessante. Realmente, porque não tem lógica. Mas talvez por conta... Não sei, não sou especialista, não sou psicólogo, sou psiquiatra, porra nenhuma. Mas, tu falou que adquire tiques, não é, cara? Então,
talvez você tenha visto isso em algum lugar e por conta da síndrome esse troço ficou na tua mente. Doideira. É. Não, só que assim... Viu que eu o Bill? Deve ter visto Nossa, Kill Bill. pior que eu não assisti. De amareleira com espada roendo meio mundo. Lá que é mais matar do que o mais Kill Bill, sangue. né? É. Então, aí chegou aos 15 anos, eu falei, mãe, que eu tava falando que era evangelho e tal. Aham. Ela falou, Diego, é o seguinte, isso pode ser um pouco de opressão espiritual, tal. Vamos pra igreja, talvez melhor, porque já tentou ir médico, isso e aquilo. E um detalhe assim, quando eu ia nos psicólogos, eu não gostava. Eu tinha nojo em psicólogo, porque eu não queria falar com ninguém, sabe? Desculpa. Aí eu ia no psicólogo e minha mãe falava, não, vai lá, faz a sessão lá. Eu falei, beleza. Aí eu inventava uma psicóloga. Eu ficava assim, ó, rapaz, será que é problema meu mesmo ou é da minha mãe isso daí? Porque às vezes ela pode passar pra filha e tal, né? Aí eu falava pra minha mãe o contrário. Eu falava pra minha mãe, senhor mãe, ela tá falando que foi tudo você que passou pra mim isso daí, hein? Eu falei, não, hein? Você ficava fazendo Juro por joguinhos, né? Deus, Aí eu falei, ó, ela tá falando que às vezes pode ser que a família que passou. Você acha que eu devo ir? Não, vou mais psicólogo, não quer doido. Deixa, vamos pra outra. Aí eu ficava tentando sair fora, tá ligado? Parar de ir no psicólogo. Entendi. Consegui, graças a Deus. Mas acho que